Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Mas eu, mulher, eu preciso ser mulher. E quando eu falo de mulher, e nesse programa o que a gente busca é que você, mulher inteligente que está me acompanhando, esteja completa em si. E quando eu falo de completa em si, encontre as respostas que você procura. Eu estou com uma especialista maravilhosa aqui, a Nayara Passos. Nayara Passos, isso? Falei certo? Falou certo. Apresentadora do Eu Mulher. Tem uma comunidade aí que está indo para o mundo e que vai chegar para você aqui nesse momento, nessa conversa. Que eu tenho certeza que ao ouvir o que ela tem para falar, como eu também, vai ter muitos despertamentos. E nós somos mulheres. Eu vi uma vez num filme e eu achei muito conveniente trazer essa frase da atriz principal, que na verdade estava fazendo o papel principal naquele filme, dentro do contexto da história, e ela disse assim: porque tentar ser um homem é desperdiçar uma mulher. Então nós vamos falar sobre cura do feminino, sobre como nos encontrarmos como mulher e sobre eu, mulher. E Nayara, eu quero que você se apresente para as mulheres que nos acompanham. Primeiramente, muito obrigada, Miriane, pelo convite, por esse espaço. Eu, quando recebi o teu convite, eu disse, eu não posso perder essa oportunidade. Afinal, a gente vive de oportunidades, né? Sim. A gente fala muito hoje no mercado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se eu tive essa oportunidade de estar aqui, é porque de alguma forma eu ia trazer algo que fosse contribuir para as mulheres que assistem esse programa, para as mulheres, homens e todas as pessoas que assistem esse programa. Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo acolhimento, pela receptividade. É um prazer. E eu me chamo Nayara Corso dos Passos, mas todo mundo me conhece só por Nayara Passos. Eu tenho 40 anos, sou mãe, esposa, filha, empresária, consteladora. Empresária quase que desde a nascença. Eu falava há pouco para a Miriane que nasci no berço do comércio, né? Tenho uma descendência de mulheres empreendedoras na minha família. E dentro desse contexto, comunicar foi sempre algo que todo mundo... Mas como é que tu fala tão fácil? Como é que é tão prático para te falar? Primeiro, nasci numa família que se comunica muito, afinal, italianos se comunicam muito. E também passei por empresas que me desafiaram a me comunicar. E nesses desafios eu fui, né, experienciando novos movimentos e me treinando. E hoje é fácil, é prático, é natural e é uma conversa. E essa conversa hoje eu espero que ela traga muitos esclarecimentos para todas as pessoas que vão ouvir essa entrevista na hora certa. Nayara, eu vou já para a primeira pergunta não sei nem do nosso bate-papo, do nosso conteúdo, porque não é um conteúdo, é além. Teria que ter outro nome, né? Porque é muito introspectivo isso. Bem que a gente vai trazer. É bem profundo, é muito mais que um conteúdo, ou eu tô tentando achar a palavra para expressar o que eu tô sentindo aqui. Aula cast? Aula cast, né? Um despertamento pessoal. Por que eu, mulher? Sabe que esse nome, ele surgiu do nada, que eu sei que nunca é do nada, né? Ele surgiu do nada e por muito tempo ele só foi um nome. E as pessoas me diziam que forte esse nome, por que desse nome? Veio esse nome e ficou esse nome e esse nome. E 2 anos depois da minha transição de carreira, eu entendi que, eu falava pouco para Miri também, que eu entendi que eu falava dessa mulher, desse eu ser mulher, trazendo conteúdo para as pessoas, mas eu nunca tinha falado da Nayara mulher. E a minha marca sou eu. A minha marca pessoal, a minha marca de vida, a minha marca com a qual eu me expresso sou eu. E mulher, eu também sou mulher. Então é eu e as mulheres. Eu, mulher e todas as mulheres. Então esse eu, mulher, ele é muito mais sobre quem eu sou. A marca é sobre quem eu sou, é quem eu represento para o mundo.
e sobre essa mulher que está transbordando e nascendo para o mundo também. Uau! E nós viemos conversando sobre as mulheres que muitas ainda não se conhecem, né? E tu pode nos passar um pouco mais sobre isso, porque essa busca pelo autoconhecimento, hoje a gente está vivendo numa era que as pessoas realmente estão buscando sobre isso, né? E estão percebendo a necessidade, né? Até porque o mundo tem pedido cada vez mais sobre isso. E eu queria que tu trouxesse sobre mulheres que não se conhecem. Quais são os sintomas das mulheres que não se conhecem? Eu posso contextualizar um pouquinho antes? Deve. Então, porque quando a gente fala de feminino, a gente tem que entender quando que o feminino começou a adoecer. Tá. Lembra que eu te falei da raiz? Sim. Tudo tem uma raiz. Então, o feminino começou... Nós já vivemos, o mundo já viveu uma era matriarcal. Na época das deusas, onde existiam deusas Éfesos, os deuses, as deusas já eram muito fortes, potentes, e elas dominavam o mundo. Só que elas dominavam o mundo como se fosse fazendo com que os deuses masculinos se escondessem atrás de mulheres que elas eram as criadoras da vida, elas eram as criadoras de tudo, e só se ouvia falar em um outro deus. Quantas deusas tem e quantos deuses tem? E a mulher se usou desse poder de forma errada. Uau. Isso, a gente está contextualizando um pouquinho de história, né? E aí, dentro disso, Deus, que é o criador de tudo, né? Eu sempre digo que ele é muito sábio. Ele trouxe a oportunidade de as mulheres começarem um novo movimento. E aí vem a era patriarcal. A era patriarcal vem muito antes de Cristo, né? Vem muito antes de Jesus Cristo, enfim, onde os homens tinham o poder e a responsabilidade. E com o tempo, dentro dessa era patriarcal, se a gente olhar dentro, que todos nós temos energias femininas e masculinas dentro de nós, tanto homens quanto mulheres, as mulheres um pouquinho mais de feminina, um pouquinho menos de masculina e vice-versa. Com o tempo, essa energia feminina, ela começou a ficar ferida. Ferida por quê? Porque afinal a mulher precisou ser muito forte para sobreviver ao mundo patriarcal. E aí o que ela começou a sentir? Opa, se eu não brigar, se eu não me impor, se eu não gritar por liberdade, se eu não gritar por movimento, se eu não me impor nesse mundo, eu vou ser esmagada. E era um movimento necessário. Necessário. Isso foi se estendendo, veio a Revolução Industrial, evolução do mundo, tudo foi acontecendo até que abriu-se a pasta do feminino, né? Abriu-se aquelas mulheres que rasgaram os sutiãs no meio da praça e disseram assim, chega, eu também quero ter espaço no mundo. E desde então foi se construindo um mundo onde a mulher foi ganhando seu espaço. Pelo feminismo a gente conseguiu votar. Pelo feminismo a gente conseguiu ter o nosso espaço dentro do mercado de trabalho. Por causa do feminismo a mulher aprendeu a assinar, aprendeu a ler e escrever. E teve um lugar de destaque. Só que estamos chegando numa nova era. E dentro dessa nova era, esse tempo dessa guerra acabou, a gente já conquistou o nosso espaço. O nosso espaço ele é gigante, tanto que somos mais mulheres no mundo do que homens. E dentro desse espaço que construímos, a mulher continua a lutar. Só que a nossa natureza feminina não é de luta, não é de guerra. A nossa feminina ela está muito conectada com o dentro. E falo de uma coisa bem perceptível. O órgão sexual masculino é para fora. O órgão feminino é para dentro. Tudo que se conecta à energia feminina vem de dentro. A criação, útero, vem da onde? Dentro. O leite materno vem da onde? Dentro. Intuição vem de dentro. Tudo que é feminino vem de dentro. Tudo que é feminino vem de essência. E quando a gente está lá só no mercado de trabalho, executando piloto automático, fazendo, dirigindo, contabilizando, fazendo planilha, a gente está totalmente na energia masculina. Isso quer dizer que eu preciso da energia masculina para executar e da energia feminina para criar. Quando elas estão equilibradas, 10, a gente está
flow no mundo, a gente tá prosperando, fazendo tudo. Quando a gente está desequilibrada, a gente fica cansada, exausta, perdida, angustiada, nervosa e a gente se perde da gente mesma. Porque a gente esquece a nossa essência. Era uma era matriarcal, onde a mulher não soube usar o seu poder. Chegou a era patriarcal, onde a gente teve que passou milhares de anos vivendo sobre essa bolha, onde ainda é muito latente. Gritou-se pelo feminismo para que a gente tivesse um pouco de lugar de novo nesse mundo. E no meio de toda essa confusão, todas as pessoas foram se construindo emocionalmente de um jeito meio perdido. O que é patriarcal, o que é feminismo, o que é feminino, onde é que eu mando, onde eu desmando, com quem que eu tenho que brigar, com quem que eu tenho que desbrigar. E aí, nesse contexto psicológico, emocional, a mulher se perdeu de si. E quando ela se perde de si, ela não sabe para onde ir. E aquela frase, eu digo que aquela frase muito... Eu não sei quem é o construtor dessa frase, mas é quem não tem para onde ir, qualquer lugar serve. Então, eu estou na CLT, mas eu quero empreender. Mas eu quero empreender, só que eu não sei onde eu quero começar. Eu sou empresária, mas eu não sei qual é o segmento que eu quero. Eu gosto de fazer um monte de coisa. Eu quero ter um propósito, mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de limpar, eu gosto de organizar, eu gosto de números. Tá, qual que eu começo primeiro? Pra onde eu vou? O que eu gosto mais? Mas se eu não sei o que eu quero, então eu fico onde eu tô. E daí eu dou o primeiro passo, vou arriscar. Tô dando aquele passo de fé, mas aí eu dou insegura, com medo. E aí eu travo. E o problema é do negócio. É o negócio que não dá sucesso, um negócio que não faz dinheiro. Aí eu tô no meio do caminho, falando dos sintomas já agora que tu tinha me perguntado. Quais são os sintomas? Eu trouxe o contexto pra gente entender da onde que vem os sintomas. Porque os sintomas vêm de algo muito mais profundo. Vem de mulheres estarem perdidas dos seus sentimentos, de se reconhecerem como pessoas, como mulheres, como seres únicos. Por quê? Porque existe a rede social hoje, diz que a gente tem que se comparar com todo mundo o tempo todo. Então, se eu não olho... E olha só que interessante. As minhas filhas são adolescentes. E elas me trazem muito esse ato da comparação, né? Porque na adolescência a gente se compara com todo mundo, porque a gente quer pertencer a um grupo. Só que na adolescência a gente tá rebelde. Porque a gente tá construindo uma nova identidade. Né? A gente tá querendo sair da barra da saia do pai, da mãe, né? E a gente tá querendo construir essa nova identidade, esse novo movimento. E aí a gente briga com isso. O que acontece na fase adulta? A gente para de brigar. A gente se acomoda com o que a gente já tem. Isso foi o que eu construí, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E aí eu não tenho força. Eu gosto de dizer que a nossa criança, a famosa criança interior ou a criança que fomos, ela é muito forte. Ela passou por abusos, ela passou por apanhar muito de pais agressivos. As crianças dos nossos pais, e muitas das nossas, da nossa idade, que eu digo da faixa dos 40, enfim, apanharam muito, brigaram muito, passaram dificuldades, passaram fome, Aí agora eu tenho casa, eu tenho sucesso, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, mas eu não tenho força, eu tô travada. Como é que a nossa criança sobreviveu? Quem que é a fraca da história aqui? Uau! Então, o que tu traz pra nós, Nayara? E eu tô muito feliz de estar trazendo, porque é alguém falando sobre mulheres e sobre que às vezes esse momento de estar travada, que a mulher sente que, poxa, eu cheguei, eu tô travada com medo. Medo. Muito medo. E raiva, né? Porque daí a raiva vem de si mesma. Tu não sabe se tu sente raiva do negócio, se tu sente raiva do marido que não te apoia. Ou se sente raiva das mulheres que estão conquistando. Porque como elas estão... Existe eu tô isso me também. comparando, Estou me né? comparando, por exemplo. Como é que elas conseguem e eu não consigo? E aí começa porque o processo de raiva, ele começa aí no... Ele tem uma raiz. Uhum. E para as mulheres de plantão que estão, né, ouvindo essa entrevista, eu tenho para dizer uma coisa para vocês.
A raiva que vocês sentem de vocês mesmas ou que vocês sentem de outras mulheres é a mesma raiva que tu sente da tua mãe. Tá com raiva de alguma mulher? Vai te resolver com a tua mãe, depois tu volta. Tudo se resolve. Explica mais isso pra nós. Estamos em papo entre mulheres aqui. Por favor, me explica mais isso. Tá, nós estamos falando sobre mulher. Ok. Nós viemos de mulheres, de um clã feminino. A Um outra clã chegou a feminino. mudar Não, a agora posição. peraí. Vamos bater esse papo melhor aqui, mãezinha. Te amo, mas vamos bater esse papo aqui. É sobre isso, sim. Porque nós, dentro da constelação, e eu falo de cura de feminino e constelação ao mesmo tempo, é muito difícil para mim separar, porque na constelação a gente traz o que a gente herda. Sim. E a dor do feminino é algo herdado, a gente trouxe de milhares de anos. Então a gente Sim. herdou, então essa dor é herdada. As nossas mães foram mulheres que passaram por muitas dores emocionais, acabei de falar da nossa criança. As nossas avós, nem se fala, pega as bisavós. Elas se sujeitavam a coisas horríveis. Gente, há 4 gerações atrás nós vivíamos quase que nem bicho, tá? Todo mundo vivia no meio do mato e caçava pra comer. 4 gerações atrás. Sim, 500 anos atrás. Sério. É só 4 gerações, é ali. Gente. É ali. Eu não tinha me dado conta que parece que é tão perto. É 4 gerações, a gente vivia de caça. Brasil era índio, só tinha índio aqui. E tu parar pra analisar esse contexto, a mulher nesse contexto. Quem era mulher nesse contexto? Existia mulher? Ou existe uma procriadora? Uau. Eu tô aqui, gente. Existiam procriadoras. Mulheres que serviam para fazer pessoas, filhos, para trabalharem. Para eles se sobreviverem, seus clãs, para conseguirem se manterem, sobreviverem à situação. Mulher era isso. A gente tá falando ali, ó. 4 gerações atrás, 4, 5. A gente tá falando de ontem, a gente não tá falando de milhares de anos. Nós somos o resultado dessas mulheres. E dentro do nosso DNA, falando aqui de epigenética, se dentro do DNA já foi entendido que nós herdamos traços do DNA de neandertais, quem dera de 4 gerações atrás. Então, Estudos recentes, Miriane, só para tirar um pouquinho a tua voz, tá? Estudos recentes nos trazem que dentro dos filamentos de DNA, tá. sabe que o DNA tem os filamentos, Tô né? pensando aqui no DNA, gente. Olha a minha DNA cara de é aquela- pensador. É aquela cobrinha que tem os risquinhos no meio, são filamentos de DNA. Tá. 2% disso é retirado do DNA para estudo genético, que é a cor do cabelo, doenças, corpo físico e tal. Os outros 98% são memórias. Hã? Sim. Cada célula tem um DNA. Gente. Cada célula do teu corpo tem um DNA, certo? Certo. Nós temos trilhões de células no corpo. Uhum. Dentro desses trilhões de células, 98% de tudo isso são memórias. Eu sou 98% de memória, gente. Sim. Muita coisa. Então, muita coisa que eu carrego não é propriamente minha. Sim. É minha no sentido de DNA e geracional. Mas não é minha porque eu pensei nisso desde agora. Entendeu quando uma eu te falei que resposta. somos parte do todo? Por isso que somos parte de um todo, do mesmo todo. Tá. E aí, essa raiva da mãe, né? Porque às vezes existem essas raivas. Quando tu vai olhar, se a gente olha realmente as mulheres da geração passada, e as de hoje que também, mas quando tu começa a ter. Quando tu vê pessoas que se sujeitam a muitas coisas, né? No início você tem uma certa. Vamos dizer, um acolhimento, uma certa pena. Ai, querida, tadinha, né? E tem um momento, não vou dizer que eu sou a única aqui, não, que a gente passa, mas como é que a criatura aceitou isso? Como é que... Desculpa, eu me empolguei, gente. Mas Não, a gente bem- passa por uma raiva da e olha- situação, né? E olha também quando a gente entra na questão do julgamento, como é que se vitimiza? Por que não sai desse lugar? Então, assim, se a gente olhar do nosso passado, que ele é muito, a gente traz dores de mulheres feridas, tá? Essas mulheres feridas foram herdando uma dor da outra e a gente foi evoluindo. Então, nós estamos na melhor fase que o ser humano podia viver até então. Uau, verdade.
né? E o ser humano pode ver até então. Só que mesmo assim, o que a gente fala dentro da constelação? Que todas elas preservaram a vida para que a gente pudesse estar aqui. Ou seja, a gente é uma Sim. joia. É uma joia preciosa, porque elas tiveram que sobreviver a muitas coisas para que a gente estivesse aqui. Quando eu olho isso, e meus pais, mas eu tava conversando com uma amiga sobre isso ontem, que, meu Deus, meus pais foram muito corajosos em me ter. Eu sou muito grata, porque hoje tu vai ter um filho, nossa, para eles sobreviverem, para conseguirem e darem conta, mais uma criança, e botarem o melhor que podia ter, para minha mãe ter o chambrinho rosa dela, quando foi, sabe? Mas eu conheço a realidade deles hoje, como adulta, o que eles passaram. Mas poucos... Para preservar a vida. Só que o que acontece? Quando eu falo de raiva da mãe, poucas pessoas têm essa consciência. Porque a única consciência que a maioria das pessoas, e falando especificamente do público feminino, principalmente público feminino, é que quando elas olham porque a minha mãe não me deu atenção, porque a minha mãe não me deu colo, porque a minha mãe olhava para o meu irmão, porque a minha mãe não estava presente nas apresentações da escola, porque a minha mãe me batia, porque a minha mãe deixava o meu pai me bater, porque a minha mãe me abandonou. Não existe essa consciência de olhar com gratidão pela vida que tu recebeu, como se tudo que tu recebeu fosse suficiente. Existe a cobrança, só que enquanto eu estou julgando e cobrando o que eu não recebi, eu estou olhando para o passado. Porque é o que eu não recebi, não o que eu recebi e tenho para transbordar hoje. Até porque o que a gente vê a nossa geração é tendo menos filhos. Uhum. Se for ver a geração que mais preservou a vida e a procriação de passar a vida... Nossos avós e nossos pais. Foram os mais corajosos que nós. Tinham muito menos que nós, tinham muito menos conhecimento que nós. E as mulheres preservaram a vida. Uhum. Mulheres e homens ali optaram por... preservar a vida. Por preservar Tudo a bem vida. que naquele momento eles estavam precisando de gente para criar o mundo. Uhum. Criar prédios, casas, ruas, né? Eles precisavam de gente para sobreviver. Mas isso é preservação da humanidade. Até, sim. Por que tem países morrendo hoje e pagando para as pessoas irem para esses países? Por quê? Porque não existe mais casais querendo ter filhos nesse lugar, o país está envelhecendo, o Brasil é um deles, né? Os países estão envelhecendo, estão morrendo, porque não tem mais obra de mão criadora, criativa, com força e vida para criar aquele país, para continuar a vida daquele país. E quem que é responsável por isso? Quem que põe filho no mundo? Nós, mulheres. Nós, mulheres. E aí essa mulher que herdou isso dessa mãe. Vamos supor que essa mãe, ela não estava preparada emocionalmente, porque a gente está falando de sobreviventes. Ela não estava preparada, só que ela não tinha amigas, ela não tinha internet, ela não tinha livros, ela não tinha psicóloga, ela não tinha amigas. As amigas, algumas eram as irmãs, quando tinham elas por perto. Então, elas eram mulheres sozinhas. Vamos pensar que a maioria dos homens, a maioria dos homens eram agressivos, ogros, Uhum. né? Então, era elas por elas, tendo um filho atrás do outro. Muitos foram entregados pro tio, pro padrinho, pro vizinho criar. Porque os pais não tinham condições. Os homens ficavam e as mulheres eram entregues, né? Porque os homens faziam a roça, tinham força, traziam dinheiro para casa. A mulher fazia o quê? Cozinhava. Mulher era feita para procriar. Nós fomos ensinadas, a mulher na sua memória mais primitiva, ela foi criada para... A gente não é ensinada a sentir. A gente é ensinada a casar, ser mãe, ter filhos e produzir para o mundo. Nossas mães não tinham construção emocional nenhuma. Queridas, né? E nós fomos criadas por mulheres disfuncionais, por famílias disfuncionais. Como é que a gente via a nossa mãe? Ai, mas aquela fulana é isso, mas aquela ciclana é isso. Nós não víamos as nossas mães se cuidando. A gente não via a nossa mãe indo ao cabeleireiro, arrumando, fazendo maquiagem, comprando uma roupa nova para ela. A gente não via a nossa mãe tendo permissão de sentir. A gente não via a nossa mãe tendo permissão de nos pegar no colo e nos dar carinho. A gente não via. E o que os pais, os homens traziam é que a mulher tinha que se submeter a isso. E fomos criadas por mulher assim. E por isso que muitas de nós ainda são
são assim. Por isso que elas ainda se submetem a isso. Porque elas ainda são cópias. E por isso que muitas ainda têm muitas revoltas. As que estão se dando muito conta de muita... e tem uma revolta, uma raiva que não sabe. Porque não sabe de onde veio. Só que enquanto ela não olhar para sua mãe com a força que ela tem, para olhar a energia feminina da sua ancestralidade e perceber que a sua mãe deu o máximo que ela tinha perante o que ela recebeu e perante o que ela era submetida, essa mulher nunca vai acessar a sua força feminina, né, integralmente. E aí sobe o quê? A energia masculina. Execução. E tu pode ver que às vezes tem mulheres extremamente bem-sucedidas, ricas, divorciadas, sem filhos, sozinhas. Não tem amigas. Não conseguem construir vínculos. Nesse quesito, o dinheiro não tem nada a ver. Nada a ver. Então, Nai, como é que... uma pessoa que foi criada dentro de uma família disfuncional, com dores emocionais que nunca tem olhado para si, ela pode sim prosperar. Mas vai ter áreas da vida dela que não vão estar bem. Ou é muito bem casada, extremamente feliz, mas não consegue acessar a sua prosperidade, o seu trabalho, a sua independência. E o que tu trouxe? Eu vinha no carro conversando com a Nai. Nai, agora já tô íntima, né? Já tô íntima. Mas eu prefiro Nai do que Nayara. O que a Nayara trouxe pra mim, que eu achei muito legal, trouxe pra nós. E eu faço terapia há anos, gente. Eu sou uma pessoa que chegou dentro. Não quero carregar isso aqui dentro. Eu preciso de ajuda. E eu sou uma pessoa que busca orientação espiritual, que tenho amigas, mas tinha isso, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz do que era anos atrás. Olha que engraçado. Eu acho até engraçado em algumas questões. Mas a Nayara trouxe uma questão, é que às vezes a gente normaliza essa disfunção emocional. A gente, como mulher, como a gente é por emoção, né? Tem a emoção mais aflorada, me corrija se eu estiver falando aqui. A gente normaliza ser uma... ela é louca mesmo. Não é assim. Claro, fora pessoas que são porque são agitadas, que a gente usa, alegres, brincalhonas, que usa nesse sentido. Não é normal, eu sou louca assim mesmo. Não é normal, gente. Não é normal ser triste. Não é normal. Viver angustiada, não é normal viver estressada, não é normal ser depressiva. Não é normal. E às vezes o que a Nai trouxe também foi sobre não é culpa do outro. Eu sou assim porque eu sou casada com esse traste. Eu sou assim porque a minha mãe me criou assim. Porque a minha mãe me criou. Porque muita gente vai terminar essa entrevista dizendo: já sei por que eu não vou pra frente, porque a minha mãe não me deu. Porque meu pai não me deu. E daí é por causa disso. Gente, o que a gente tem que ter noção? Que tudo existe uma raiz. Aqui a gente não tá falando de sintoma. A gente fala sobre sintomas, mas por que eu gosto de trazer a raiz das coisas? Porque quando a gente resolve, é mais ou menos que nem uma plantinha. Sabe quando ela tá sequinha, murchinha? Aí ela tá na terra, sequinha, murchinha. A gente vai lá, mexe na terra, aduba a terra, replanta ela, a raiz dela. Ela se recarrega de nutrientes e ela sobe, frutifica e floresce. Então hoje, a maioria de nós ainda é uma plantinha seca. Com a terra ali, estagnada, a terra que a gente recebeu. Porque há pouco eu falava sobre cópia. Por que mulheres ainda não prosperaram e ainda repetem ações das suas mães, dos seus pais? Porque elas não descobriram a sua identidade. E aí vem a mulher que se desconhece. Porque ela ainda é uma cópia. Lembra do DNA? Tem 98% de memórias? Somos cópias. A gente só deixa de ser cópia quando a gente decide encontrar a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. Onde está a nossa verdadeira identidade? Dentro de nós. Agora, vou puxar outra situação. Eu tenho duas avós, tem várias, né? Mas tenho duas bisavós. Que eu sei das histórias. Não, sabe da história. Que eu sei da história. Eu adoro essa história. Olha só, uma delas era braba. Diz que até matou um dos maridos. Jesus. Porque ela era muito à frente, eu vou te dizer do tempo dela. Porque se ela se sentia maltratada, ela pegava as coisas dela e ia embora. E teve um italiano que disse que ela matou. Italiana. Diz que ela matou. Mas ela era a Dona Miloca. As pessoas tinham medo da Dona Miloca. E se humilhasse um dos filhos dela, ela ia lá e,
quem aqui tu tá falando da minha filha? Eu acho isso lindo, tá? Confesso que, assim, que não tô trazendo sem julgamentos, tá? julgamento. Sem julgamentos. A parte dela, na geração dela, de não aceitar, Era muito pra frente do seu tempo. ela não era bem vista na sua época, tá? Essa minha bisavó não era bem vista na sua época. A outra bisavó era do circo. Se apaixonou por um palhaço e fugiu com o circo. Então, olha, vamos pegar a Miriane hoje, né? Forte, empoderada e ó, levanta o dedinho pra falar. E onde eu tiver que ir, eu tenho que ir. Mas eu sou alegre, eu sou brincalhona. Sou 50% mãe, 50% pai. Dentro de nós herdamos lá, como somos XY, 23 do pai, 23 da mãe. A nível de memória, 50% da mãe, 50% do pai. Essas memórias, mesmo que a gente se autoconheça, estarão com a gente sempre. Sempre. E é o que a gente passa para os nossos filhos. Tudo que a gente não resolve dos nossos BOs emocionais dentro da gente, a gente entrega para eles carregar. Tá. Assim como os nossos pais entregaram pra gente. Tudo que eles não conseguiram resolver, a gente hoje resolve na nossa vida atual. Tudo que eu não consegui resolver, os meus filhos herdam, netos, bisnetos, mas eles sempre vão levar dentro de mim. Então, por isso, quando a gente traz eu trago para as mulheres, né, porque eu trabalho só com mulheres, para as filhas, uma hora tu vai precisar desagradar. Tá, gente. Tu vai precisar dizer não pra mãe. Tu vai precisar dizer não pro pai, dizer não pro marido, dizer não pra amiga. Eu só vou até aqui. Eu só consigo ir até aqui. Eu não posso ir daqui pra frente. Só que quando a gente pensa em desagradar o outro, e essa dor ela é muito latente, sabe aquela grande dificuldade de dizer não? Sei. Que é o grande problema de nós hoje? É Sei dizer bem, não. de muitas... Uhum. Quem eu não quero desagradar de verdade? Ai, uau. Isso faz muito sentido. Quando eu era pequena, vamos supor, meus pais estavam lá, cada um na roça, outro trabalhando, eu tava brigando, tava naquele vucu-vucu da casa, e eu tinha que ser muito boazinha. Porque imagina eu dar mais trabalho pra minha mãe e pro meu pai. Então, se eu fosse boazinha e dissesse sim pra tudo, os meus pais iam me ver, iam me amar. A maior dor do ser humano é não ser visto e não ser amado. Então, o ser humano hoje faz de tudo para ser visto e reconhecido e amado. É a maior ânsia de todo ser humano. E aí, a mulher, ela quer ser vista, ser reconhecida. Por isso da comparação. Porque se eu for que nem ela, aquela tá sendo vista, tem milhares de seguidores, né? Se eu for vista que nem ela, ela é vista, ela tá feliz, eu vou ser feliz. Se eu tiver aqui meus 1000 seguidores e fazer o meu caminho aqui, ninguém me vê. Daí eu me sinto que eu não sou pertencente. E daí eu me sinto pequena, eu me sinto fraca. Então eu tenho que ter muito. Só quando eu tiver muito, eu vou ser feliz. Só quando eu for milionário, eu vou ser feliz. Por isso essa busca dessa ânsia. Por que da ansiedade? Porque eu nunca tenho o que eu quero. Ou eu nunca enxergo que o que eu tenho é suficiente. Uau. Por que da ansiedade atual? Porque eu quero o que a rede social está me mostrando. O que eu quero é o dinheiro que o outro está ganhando. O que eu quero é ter a vida que o outro tem. Eu nunca olho que o que eu tenho já é lindo o suficiente e bom. Se a gente pensar 4 gerações atrás, quem que tinha casa, conforto, carro, trabalho, empreendia? Hoje, tu estava trazendo isso 4 gerações atrás, uma geração, 2 atrás, uma mulher como eu, se as mulheres daquela geração, assim, elas iam... Tu era queimada na fogueira. Isso. Eu moro sozinha, eu tenho a minha... Não no sentido... Eu consigo... Eu tenho a minha casinha. Eu mando na minha casa, no meu... Ela não, né? Vai e volta, enfim. Tu ia ser considerada prostituta ou bruxa e ia ser queimada na fogueira. Isso. Porque eu não que eu não queira ter filhos e nem que eu não queira ter uma família. Eu sou feliz com a condição que tenho. Perfeito. Muitas mulheres também estão em momentos porque... E mesmo hoje, tendo 36 anos, vivendo a sociedade de hoje, mas por memória do passado, hoje eu vejo, muitas mulheres como eu também se sentem deslocadas. Porque nós optamos por ter uma vida diferente. Esperar por aquilo que a gente realmente acredita. E aí... Por aquela relação que a gente acredita. E aí eu volto no desagradar. Eu optei por ter uma vida diferente, mas eu tô desagradando a maioria. Eu desagrado a minha mãe quando eu não dou um neto pra ela.
Eu desagrado a família da minha mãe, a família do meu pai, porque eu não tô procriando. Parece que tá faltando, mas não tá. Porque a essência vem de si. Quando a mãe, ela tá construída dentro de si, quando a mulher, ela tá construída de si, se ela sentir necessidade demais, ela vai ter um filho. A nossa natureza, né, o nosso Criador nos criou, nos botou no mundo para multiplicar esse mundo. A gente multiplica negócio e multiplica vida, né? A gente multiplica negócio e multiplica vida. Querendo ou não, quando a gente tem filho, a gente dá dinheiro para muita gente também, né? Que a gente multiplica o negócio de muita gente. Do pediatra, da loja, da farmácia, né? Todo mundo a gente multiplica. Então, o servir ao mundo, ele é multiplicador. Seja ele na criação de filhos ou de projetos. Quando eu tô olhando só pro meu umbigo, e eu não sirvo ao mundo, ou quando eu olho para eu ganhar dinheiro, para eu construir patrimônio, para eu fazer para mim, exclusivamente para mim, eu não estou servindo ao mundo. Agora, quando eu sou uma empresária que contrata uma pessoa, eu estou servindo o mundo, porque eu estou multiplicando meu dinheiro e essa pessoa vai comprar do tio da padaria, vai comprar do tio do mercado. Eu aumentei mais uma, eu estou servindo para o mundo. A minha empresa está prosperando, eu continuo servindo para o mundo. E quanto mais eu sirvo o mundo, mais eu recebo de volta. Então, quando a gente fica presa nas nossas dores infantis, nas nossas dores lá de olhar e cobrar o que a gente não recebeu, a gente não consegue servir o mundo, porque a gente está servindo só o nosso umbigo. E quando eu sirvo o mundo, eu sirvo e crio, e procrio. Eita, Glória! E procrio, crio o mundo, crio o projeto, eu gesto filho, eu gesto projetos, eu gesto negócios, né? Eu tô tendo um parto de um filho novo. E esse filho novo é a minha comunidade, que não tem a ver com o filho. Que não tem a ver com o filho. As minhas filhas já estão no mundo, dando dinheiro pra muita gente. Né? E algo que tu trouxe também sobre necessidades básicas. Tá. Leite materno. Tu trouxe algo pra mim que eu não, Nay, assim, é um conhecimento ambulante. É assim, tu vai andando e ela vai soltando umas pérolas, assim, sabe? As pérolas. Então, traz essa questão do leite materno com a ligação com o dinheiro, com a ligação com as necessidades básicas. Me diga isso. Eu já tava aqui chorando porque eu não mamei. Mas aí, ó, da onde veio o leite materno? Da mãe. Da mãe. A gente volta. Tem o B.O. com outras mulheres, tem o B.O. com a mãe. Porque se eu não amo a minha mãe, se eu não amo a parte feminina que habita em mim, eu não consigo amar as outras mulheres. Olha só. Por quê? Eu tenho 50% mãe e 50% pai, certo? Certo. Aí a minha mãe não se ama. E ela não me ensina a me amar. E daí, eu não amo a minha mãe também, porque eu tô revoltada com ela, porque ela me deixou sozinha, abandonada e não me ensinou a me amar. Como é que eu vou conseguir amar outras mulheres? E aí, a nutrição, a nossa primeira nutrição vem da mãe. Então, gente, o nosso BO começa na mãe. Começa no feminino. Começa na nossa energia feminina. Mas tudo começou lá nos Neandertais. E foi vindo, as mulheres se perderam, a mãe se perdeu e a filha tá perdida. Por isso que as mulheres não se conhecem. Porque a gente está perdida, a gente está num mundo onde as pessoas estão perdidas. No geral, eu tô falando de nós mulheres, imagina os homens recebendo isso. Uau. E os homens não se abrem para isso e não olham isso. Mas, dentro da consciência sistêmica, da filosofia sistêmica, Bert Hellinger diz que a gente tem 3 êxitos na vida. Para a gente ser próspero, a gente precisa ter 3 êxitos na vida. Só que esses êxitos acontecem antes do primeiro ano de vida. Conta pra nós, como é que é isso? Como é que é isso? Vamos lá. Nós mulheres já nascemos com todos os óvulos dentro dos nossos ovários, certo? Então, vamos pensar que a nossa avó estava grávida da nossa mãe. A nossa mãe já habitava no corpo da nossa avó. Só que quando a nossa mãe nasceu, que ela já estava lá no corpo da avó, os óvulos já estavam formados dentro do corpo da avó. Então, tudo que a nossa avó sentiu, a nossa mãe sentiu e nós também, porque a gente já estava no corpo da mãe, certo? Certo. Então, tudo que a avó sentiu, a mãe sentiu, eu senti. Então, a gente herdou as dores emocionais dessas mulheres, certo?
Aí essa mãe engravida. Tudo que o óvulo sente e recebe de informação da mãe 9 meses antes da gestação, a gente grava como consciência. E aí, tudo que o pai sentiu nos últimos meses também vem como consciência. Então, a gente tem da avó, da mãe, do pai, tudo que aconteceu antes, fomos para a barriga da mamãe. E essa mamãe engravida e vai passar por os percalços da maternidade, da gestação. Às vezes enjoou, gostou de ficar grávida, odiou ficar grávida, teve medo, princípio de aborto, já tinha perdido outro bebê. A gente não sabe como é que tá essa mãe emocionalmente. E aí vem o momento do parto, o momento que eu tô indo pra vida. Só que eu já tenho tudo isso herdado, isso já existe em mim, dentro da minha memória genética. E eu não sei como é que tá minha mãe aqui do lado de fora. Eu só sinto os sentimentos dela. Eu só recebo o sentimento. O porquê do sentimento eu não sei. É o que o bebê retém como informação. E aí, dentro do feminino, do sagrado feminino, da cura do feminino, quando que uma mãe está pronta para ter um filho? Quando o bebê se encaixa e a bolsa se rompe. E aí, a dilatação e o parto é normal. E isso é natureza, natural, normal. Isso é essência de vida. Mãe está preparada, bebê está preparado, os dois nascem, a mamãe transborda em leite e tá tudo certo. Isso é o ideal. Por causa dessas dores femininas e dessa dor transgeracional que vem habitando entre a gente, isso foi mudando. Então, as mães hoje têm medo de ter parto normal, a maioria, marcam cesárea, tem horário exato para o bebê nascer, ele vai nascer assim, com essa roupa, se tem leite ou não tem, eu não quero saber, eu quero ter no dia certo, na hora certa, com a câmera, com o momento certo, para aquele bebê vir para o mundo. Ou não, no passado a gente não tinha isso, mas essa mãe, ela não está pronta para ter aquele bebê naquele momento. E quando o bebê nasce, às vezes essa mãe não está conectada com esse bebê. Porque ela se perde nos seus turbilhões de hormônios e emoções que vem junto com o nascimento do filho. Aí essa mãe teve uma intercorrência, teve uma perda de sangue, o bebê nasceu prematuro, foi para UTI, há uma interrupção da conexão do bebê com a mãe no momento do nascimento. A gente chama isso de amor interrompido. Então, é quando o bebê chora pela mãe, pede pela mãe, necessita do colo da mãe e a mãe não está disponível. E quando ocorre o corte desse laço de forma abrupta, né? O que o bebê entende? Se eu chamo e a minha mãe não me ouve, então eu também não quero a minha mãe. Eu quero quem me dê carinho, quem me dê atenção. Então o bebê e a mãe já não conseguem se conectar. E por isso que tem os bebês que gritam, berram 3, 4 meses, 1 ano. Isso a gente chama de simbiose materna e tem um estudo para tudo isso. Mas, se a mãe não tá pronta e o bebê não tá pronto, a gente corta, faz uma cesárea e esse leite não desce, o que essa criança entende? Primeiro, para mim ir pro mundo, para mim ter força de vida, alguém vai ter que me levar daqui, alguém vai ter que me dar mãe junto comigo. Então eu não faço um evento sozinha, eu não abro uma empresa sozinha, eu não tenho coragem de fazer as coisas eu por eu sempre preciso que... Amiga, o que tu acha? Mãe, o que tu acha? Pai, o que tu acha? Eu vou pedindo para todo mundo me dar opinião porque eu não tenho segurança de sozinho. Eu tenho que fazer um evento, mas eu nunca faço o evento sozinho. Eu sempre pego aqui, ó. Não, tu tem que palestrar comigo, tu tem que fazer comigo, tu tem que fazer... Porque eu não tenho coragem de fazer sozinho. Eu não tenho coragem de bancar a vida. Porque sempre alguém tem que ir comigo. Eu fui tirado da minha natureza. E quando o bebê sai por conta própria, eu estou pronto para o mundo, pronto para ir para a vida. Eu tenho força, pulsão, é fácil. Isso são dinâmicas que podem acontecer, não é regra, tá? Mas explica muita coisa. Quando esse bebê, esse é o primeiro êxito da vida, ou eu tenho a minha natureza e a natureza da mãe estão prontas para que eu vá para o mundo e eu pulso para o mundo, ou eu preciso ser retirada, eu preciso de ajuda para ir para o mundo. Então, o primeiro êxito da vida é esse. Porque não é só a mãe que faz força. O bebê tem que fazer muita força para nascer. Porque senão ele não sai. Então, será que eu tenho força de vida? Tenho pulsão de vida suficiente? E aí vem
o segundo êxito da vida, que é a amamentação. Se esse bebê teve pulsão de vida e o leite da mamãe desceu e ele se esbalda bebendo, que coisa mais boa de um bebê mamando, ele mama e ele chega a dormir assim de boca aberta. O bebê relaxa, ele se solta no mundo. Então, eu estou nutrido. Eu estou satisfeito. E a minha mãe está presente aqui comigo. Então, a nutrição da vida é fácil. Agora, aquela mamãe teve dificuldade de amamentar e rachou o bico e ela não quis amamentar e daí ela deu o complemento e empedrou o leite. Então, a nutrição vem, mas é difícil. É uma nutrição que a gente tem que... O bebê teve que chorar, brigar, espernear. Ele não se adaptou com leite, tem que se adaptar com o outro e não sei o que. Aí daí começa as pequenas papinhas e não aceita uma comida e não aceita outra. Então, a nutrição vem da mãe, vem da vida. Mas eu tenho dificuldade de acessar. Então, na minha vida adulta, eu vou ter dificuldade de ter sucesso. Eu vou ter dificuldade, tudo que eu fizer vai ter muito trabalho. Vai ser muito doloroso, vai ser muito difícil. Tudo vem com muito sacrifício. Fora as crenças que a gente herda depois, né? Mas o segundo êxito da vida é eu mamar, eu receber a nutrição da vida, que tá vindo da vida através da minha mãe. E dentro dessa nutrição eu receber tudo o que eu mereço, mas eu não consigo. Eu mereço receber nutrição, mas eu não consigo acessar. Eu mereço ter dinheiro, mas eu não consigo acessar. E como cura isso? Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Terceiro êxito da vida, quando essa mãe entende, estamos chegando, mas eu tô só concluindo. Não, a gente quer concluir aqui. Tá, nós vamos concluir. Terceiro êxito da vida, quando a minha mãe entende que já nutriu o suficiente e ela entrega pro pai. Porque a mãe é vida, pai é mundo. É o pai que leva a gente pro mundo, que deixa cair, levantar, cai de bicicleta, sai sem a mamadeira, dá o leite que tiver na esquina e vai fazendo a gente cair, levantar, só pra ir, sai correndo. É o pai que ensina a gente a cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. O pai não passa a mãozinha na cabeça e diz, vem cá, filhinha, o papai faz pra você. O pai não faz isso. O pai tu vai repetir quantas vezes for necessário até pra tu aprender. Então, da mãe a gente tem o primeiro êxito que a gente recebe, que é o ir para o mundo com força ou sendo ajudado. Depois a gente tem a nutrição da vida, que no futuro essa nutrição vira o nosso dinheiro, porque a nossa mãe, quando ela nos nutre de leite em abundância, a gente recebe da vida em abundância. Se a vida não vem em abundância para mim, no futuro o leite materno, que é o que me nutre, vira dinheiro. E o dinheiro eu compro o meu alimento. Então, quem me sustenta, quem me mantém vivo é o dinheiro. Então, se o dinheiro não está em abundância na minha vida quando eu nasci, na vida adulta ele também não vai estar. E o pai é o que me joga para o mundo. Então, se eu tive pulsão de vida, se eu fui nutrida abundantemente, emocionalmente e de leite, e se o meu pai me jogou no mundo, eu caí, levantei, eu sou uma pessoa muito próspera. E como é que faz quando isso não acontece? Quando isso não acontece? Primeiro a gente precisa conversar com as nossas mães, tá? Todas as mulheres conversem com suas mães. Como é que eu nasci? Como é que foi meu parto? De onde eu fui desejada? Eu fui amada? Era pra mim ser menina? Tu queria que eu fosse menina? Ou tu queria que eu fosse um menino? Tá. Meu pai me queria? Ele aceitou a gestação? Como é que foi pra ter o parto? Foi fácil? Foi difícil? Eu mamei? Não mamei? Como é que era pra mim comer? O meu pai brincava comigo? Não brincava? É ir na raiz da tua história. Porque a nossa história, ela começa a ser montada no momento em que a gente é concebida. Não é quando a gente lembra, com 6 anos eu tenho a primeira memória. Quando a gente é concebido, uma nova história começa. E aí eu continuo nesse caminho e a gente chega na vida adulta, a gente não sabe por que a gente está perdida. As mulheres não sabem por que estão escassas.
não sabem por que não conseguem empreender, por que não têm força de empreender, por que desistem, começam, repetem várias vezes as mesmas coisas, por que repetem os caminhos. Como é que eu vou multiplicar o meu negócio se eu não tenho força para me multiplicar primeiro? Se eu não sei nem por que eu não consigo dar o primeiro passo? Se eu travo a cada 15 dias? Se eu vou um mês, não bato a meta e desisto? Uau. Então, tudo está na raiz da nossa história. Quando a gente pega o nosso histórico, quando as pacientes chegam no meu consultório, e até para as mentoradas, o primeiro encontro, tanto para a mentorada quanto paciente, chegou no meu espaço, a gente vai olhar para a tua história. Então, onde tu veio, quem tu é e o que tu lembra. O que tu não sabe, tu vai pesquisar. Que a gente trabalha em cima da psicogenealogia, que é a psicologia da tua árvore genealógica também. Como é que era o vô? Como é que era a avó? Eram empreendedores? O que eles faziam? Se sustentavam? Né? Como é que era essa família? Era escassa? Era abundante? E a partir do momento que a gente tem consciência do que aconteceu nos nossos primeiros anos de vida, a gente vai olhando para as dinâmicas que aconteciam lá na infância e que se repetem hoje na vida adulta, só que de forma diferente. Porque quando a gente recebe tudo isso de informação, a gente cria um modelo mental, né? O bebê nasce sem neurônios. Ele nasce com muito poucos neurônios. Os neurônios do bebê se formam até os 2 anos de vida. Então, tudo que a gente aprende ali é um modelo mental. Se pai e mamãe se davam bem, opa, casar é bom. Se papai e mamãe brigavam, opa, um dos dois sempre sofre. Papai e mamãe eram abundantes, opa, dinheiro é fácil. Papai e mamãe eram escassos, não tinham dinheiro, a gente passava dificuldade. Dificuldade normal. Meu modelo mental, o que o mundo me apresentou. E aí eu cresço aquilo como informação base. Essa é a minha base. E hoje, eu como adulta, tenho essa base. Eu não conheço outra base. Eu conheço a que me foi apresentada. Uau. Por isso que eu sou cópia. Quando eu me reconheço como ser único, de única identidade, aceito a minha raiz e me libero para o mundo, a prosperidade chega. Por isso o nome do projeto. Eu, mulher. Eu me arrepio de falar disso. Eu também recebi muito nessa entrevista. E ela estendeu de propósito, porque eu estava recebendo muito aqui. Eu tenho certeza que você recebeu muito também. E todo esse conteúdo tá onde, Nai? Quem quiser ter acesso a você e se encontrar como eu, mulher também. Então, esse conteúdo tá no meu podcast, ou Mulher, que tá no canal do YouTube. Ele tá momentaneamente, eu parei de gravar as edições, mas tem 15 edições gravadas. Opa, tem bastante edição Tem lá. bastante conteúdo lá falando sobre sexualidade, mulher, maternidade, empreender, recomeçar. Vocês encontram conteúdos assim dentro do meu Instagram, que é Nayara C Passos, _. Nem Nayara com I bem simples, vocês vão me achar com essa camisa, inclusive, porque ela é a capa do a minha fotinho de imagem. Logo, logo vocês vão ter tudo isso e mais um pouco dentro da comunidade Eu Mulher, que ela vai ser lançada ainda esse mês, né? Onde todos esses meus conteúdos gravados, lives, a parte de podcasts e de aulas e mentorias estão gravados e vão ser disponibilizados para quem estiver na comunidade. Então, a plataforma vai estar riquíssima. E no meu consultório comigo, tanto dentro da minha mentoria, quanto dentro dos meus atendimentos terapêuticos. Mas eu gosto de salientar, tá? Tu tem que ser corajosa para olhar para tua raiz. Então, eu quero convidar as mulheres corajosas. Corajosas no sentido de eu estou disposta a fazer algo diferente no mundo, a ser eu no mundo e parar de ser cópia. Porque mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Até o próximo. Let's go, girls.